Oi, 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 sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Carreta Agro pelo Brasil, diretamente da Expoap 2024. A gente já recebeu muita gente bacana, já falamos de muita coisa aqui voltado para o agro, mas uma questão muito importante é a gestão. Não é isso? A gestão do negócio, precisa do pequeno ao grande produtor, a gestão é muito importante. Para conversar com a gente sobre isso, aqui tem ao meu lado a Lília Mendes, ela é instrutora do Senar. Lília, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você gostou aqui da estrutura? Interessante, né? Gostei, adorei. Diferente a carreta. É. Lília, vamos lá. Você veio para cá para conversar sobre a questão do programa, né? O Uhum, programa Negócio Certo uhum. Rural, NCR. Explica pra gente o que é o programa. O Programa Negócio Certo Rural é um curso que tem uma carga horária total de 46 horas, são 5 Uhum. encontros de 8 horas Ok. em sala de aula e mais 2 consultorias. Onde esse programa, o que que ele faz com o produtor, né? A gente vai definir no final do curso preço médio de venda, custo Uhum. médio unitário, como por exemplo, tem muito produtor que ele não sabe quanto ele gasta para produzir uma espiga de milho, para produzir 1 quilo de tomate, para produzir um óleo de cheiro verde. Então, a gente vai lá e no final do curso a gente consegue identificar tudo isso, se aquela atividade está sendo rentável ou não. E pontos de estrangulamento aonde a gente pode estar melhorando para tornar aquela atividade mais rentável ainda. E é importante esse conhecimento da produção dele, porque para precificar o produto final ele tem que entender quanto ele gasta, né? Isso, tem que entender. Perfeito. E Lilian, me diz, esse programa ele está em todo o estado do Sim, Piauí? sim. Todo o estado atua em todos os Todos os municípios? municípios. Todo município que chamar, Uhum. a gente vai. A procura está sendo mais por municípios menores, maiores? Como é que está esse filtro? Tanto menor como maior. Caramba, e os produtores? São médios, pequenos, em geral? Médios, pequenos. A procura maior são pelos Isso, médios e médios e pequenos. pequenos. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, tem quanto tempo esse programa? Esse programa, ele tem uma existência. A primeira turma dele no Piauí, que eu fui aluna dele na primeira turma, eu Olha acho que só. ele já tem 16 anos no No Piauí. Piauí, ok. E dentro desses 16 anos, assim, que você trabalha, que você acompanha com isso, qual a maior dificuldade que você enxerga do produtor piauiense em relação à gestão? Ele não faz as anotações, porque se ele fizesse anotações, né? Uhum. Por exemplo, eu vou fazer meio hectare de milho. Vamos pegar o milho que realmente hoje é um dos produtos mais Sim. produzidos. Meio hectare de milho, tá? Quantos quilos de semente eu usei? Adubo, diária, herbicida, inseticida, a própria energia que se gasta para irrigar. Eles não fazem essas anotações. Porque quando se faz essa anotação, fica muito simples de no final, né, a gente chegar e fazer uma conta, por mais simples que essa conta seja. Mas o nosso problema é porque a gente chega e não tem as anotações. Sei. E quando o programa Negócio Certo Rural chega, ele ensina justamente a ter esse controle, porque eu acho Sim. que é uma organização, não é isso? Isso é uma organização. E no próprio programa, Aham. a gente tem algumas planilhas que eles vão preenchendo mesmo a lápis, né? Lápis, caneta, a gente tem algumas planilhas que a gente ensina eles a fazerem, questão de entrada, questão de saída, estoque. E aí eles, com o tempo, eles vão aprendendo a fazer essas anotações, e por mais que esqueça uma, esqueça duas, mas a gente já vai ter Um uma panorama, base, né? a gente tem um panorama. Perfeito. Para a gente entender, né, como é que funciona o programa. Durante o programa, eles vão para uma sala de aula, Sim. vocês visitam a propriedade Sim, a também. gente tem 5 encontros em sala de aula. A gente faz os 3 primeiros. Uhum. A gente, no primeiro, segundo, terceiro, aí a gente vai ter a consultoria em sala de aula, que a gente vai para os cadernos, organizar todas as informações que eles têm com eles. Aí a gente faz o quarto e o quinto encontro. E Ok. depois a gente faz a consultoria de propriedade, que é uma visita que a gente faz, que ela dura em torno de 4 horas. Né? A Perfeito. gente vai avaliar tudo, olhar tudo, dar mais uma olhadinha e tentar dar uma sugestão. Vamos melhorar aqui, melhorar assim, né? Perfeito, entendi. Ou seja, já para entender se aquelas outras aulas estão dando resultado, Sim, né? sim. É tipo uma aula de campo. Isso, uma aula de campo Perfeito. para ver se tudo que você fez lá do Uhum. início, se eles estão colocando, Aplicando. aplicando, né? E E aí, dar alguma sugestão final. e aí a gente fala muito disso no pequeno produtor, né? Ali Uhum. na questão da agricultura familiar. Sim, Eles realmente têm mais dificuldade? tem. Caramba. Por que que você acha que eles têm mais dificuldade em relação aos outros? Porque é justamente essa falta de anotação. Entendeu? A falta de anotação e muita coisa assim por que que esse mês eu paguei mais energia do que o mês passado? O que foi que eu fiz de errado? Ele não tem essa observação.
Porque se ele tivesse, era melhor, né? Eram os pontos de estrangulamento. A gente vai vendo, vai fazendo. O que é que se faz para produzir o milho? Como se faz? Aí a gente vai anotando e tudo. E por que você fez isso aqui? Se o correto seria esse que diminui os custos. Entendeu? E o grande produtor, quando a gente faz esse comparativo, ele tem uma noção de investimento, né? Tem. Isso muda. Muda. Porque você pegar hoje, vamos pegar a melancia, que eu sei de cor. Sei. Meio hectare de melancia para ele custa em torno de R$ 6.000 de investimento. De investimento de semente, herbicida, adubo, tirando irrigação e tirando o preparo do solo anterior, que é limpeza, né? 6 mil, tá? Um grande produtor, ele vai gastar quantos mil a mais, né? Aí ele disse, não, peraí, é que é muito dinheiro, deixa eu anotar tudo bem direitinho, vou procurar um agrônomo, um técnico agrícola, às vezes ele investe nessa visita, entendeu? E o pequeno produtor não, ele não tem aquela muito assim de, eu vou procurar um agrônomo, ele no máximo ele vai na Secretaria de Agricultura e pede alguma sugestão. Até porque o grande agricultor, se a gente pensar, ele enxerga realmente o negócio como uma empresa. Às vezes o pequeno agricultor não bota essa dimensão, não é? Ele produz mais para a questão da subsistência. Tem isso. Vou produzir para comer e o que sobra eu vou vender. E o grande não, ele já vai, se sobrar, é que eu vou comer. Exatamente. Para vender. Perfeito. E me diz uma coisa, durante esses 16 anos, esse período do curso, vocês já chegaram a pegar casos assim que esses produtores estavam realmente no prejuízo e não estavam enxergando isso? Sim. Sério? Sim. E como é que foi o processo? É porque assim, aconteceu uma vez comigo, eu lembro esse caso muito específico que sempre eu dou ele como exemplo. Produtora produz feijão seco, né? Nem o feijão verde, é feijão seco. E aí metade da produção dela ela dá. Ela dá para o filho, ela dá para um cunhado, ela come. Então, tudo aquilo que ela deu, comeu o lucro dela. Meu Deus do céu. E aí o nosso caderno ficou no vermelho. E não era nenhuma má gestão, ela estava realmente dando o produto. Ela estava dando o produto. E como foi que vocês fizeram esse acompanhamento, porque tem que ressignificar, né? O negócio, a cabeça, porque É parte muito difícil. da cabeça da pessoa. É difícil porque eles têm muito essa cultura de fazer a doação para um vizinho, para o filho, para um parente. Então, assim, é muito difícil. Quando a gente vai para a conta, eu falo para eles, eu digo, olha, vocês estão vendo aqui? Vocês estão saindo no vermelho? Ah, professora, mas é o filho, é o irmão do marido, é o sobrinho que veio. Mas não pode. Perfeito. Infelizmente não pode, porque você está pagando para trabalhar. Entendeu? E vamos lá, para a gente tentar entender. Quando se fala em gestão de negócio, eu sei que são muitos pontos, é uma coisa muito ampla de se entender, mas o que tem que ser botado na balança? É o que investe, é o que gasta, é o tempo? Como é que vocês analisam? É o que investe, é o que gasta, é o tempo. É tudo, a gente coloca tudo na balança. Para poder precificar lá no final. Para poder precificar no final. Tudo, tudinho. Caramba. E me diz uma coisa, qual a importância assim? Aí entra o Senar. Aí entra o Senar. Qual a importância dessas capacitações, principalmente quando a gente fala desse pequeno e médio produtor que tem um potencial a crescer, mas que às vezes a gestão atrapalha, né? É porque o Senar, ele chega, é como se ele te desse um choque de realidade. Poxa, o que eu estou fazendo? Como, por exemplo, na turma que eu estou encerrando agora. Eles lá, cada associado tem meio hectare de milho plantado. Quando eles recolhem todo o milho, vende como espiga verde, já tem aquele comprador do pé do milho. Cada meio hectare eles vendem por R$ 1.200. E aí eles botaram na cabeça, professora, a gente quer fazer silagem porque vai aumentar a nossa entrada de dinheiro e isso e aquilo. Eu digo, certo, mas é assim. Quando esse comprador do pé de milho vem, você tem algum trabalho? Não. Ele vem, ele abre a porteira, ele entra com o carro dele, com o funcionário dele, tira o pé, joga no carro e o Pix já foi feito na hora do plantio. Ou seja, ele recebe em torno de 2 meses e meio antes do cara receber o pé de milho, ele já recebe aqueles 1.200, que ele não estava nem esperando. Tá, mas a gente quer fazer silagem porque vai aumentar. Eu digo, olha, é assim, o que a gente precisa ver? Para fazer silagem, você precisa de uma forrageira. Você tem? Não, tá. Então precisamos fazer um investimento de compra. E não é uma forrageira tão pequena. Energia, o espaço, saco, tá? Aí eles começaram a olhar para mim e eu digo, será que compensa fazer silagem?
E eu tenho um grande problema a silagem, né? Você faz, coloca no saco, se o rato achar, o rato fura aquele saco e você Perdeu perdeu. o produto todo. Aí eles ficaram assim, um olhando para a cara do outro. Eu digo, mas a gente faz o plano de negócio com vocês. Aí agora eles passaram pelo curso e a gente vai terminar o nosso plano de viabilidade ainda com a silagem. Viabilidade é importante até para você Isso. entender. Às vezes tem uma meta, mas não é viável para o seu negócio. Isso, aí é aquela história, a gente chega no Senac com esse programa Sim. e aí faz aquele choque de realidade. Não, vamos ficar mesmo vendendo nossos pés, que é não tem trabalho. É verdade. Às vezes, investir no que já tem é melhor, né? Justamente. Perfeito. E vamos para falar aqui para o pequeno produtor, né, que está assistindo a gente, que vai ver isso aqui, como é que eles podem encontrar o negócio certo rural? Eles podem procurar a gente diretamente no Senac, nas nossas redes sociais, Instagram. Como a gente está no nosso endereço é ali na Avenida Almeida Castelo Branco, Certo. né? E a gente tem também os sindicatos patronais espalhados por todo o Piauí, que eles também podem estar entrando em contato com eles e estar conversando. Olha, a gente precisa do custo do negócio certo rural, porque a gente tem uma associação, a gente produz isso, produz aquilo, mas a gente não sabe se está dando lucro ou não. Perfeito. E você me falou que são quase 50 turmas por ano, né? Eu acho que são quase 50 turmas por ano. Uma média de 20 turmas, ou seja, dá 50, dá 1.000 pessoas por Sim, ano. sim. Ou seja, muito bom, né? Muito bom. Lília, pois excelente, muito obrigada, De tá? nada. Obrigada pela sua participação. Você também, aqui na feira, você Sim. fez esse trabalho, né? Fiz. Eu vou ficar até hoje no atendimento do espaço do Senac. Perfeito. Quem quiser vir conversar pessoalmente, de 4 às 10 eu estarei aqui no espaço atendimento do Senac. Excelente, Lília. Muito obrigada pelo papo, parabéns pelo trabalho. É isso, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Carreta Agro pelo Brasil.